Bom, não tem como falar de Platão sem antes falar de Sócrates, uma vez que boa parte da teoria platônica se desenvolveu a partir das ideias ensinadas de forma oral por Sócrates aos seus discípulos, uma vez que ele não deixou nada escrito, e Platão posteriormente se ocupou dessas teorias. Sócrates ele foi um filósofo grego, ele nasceu em 470 a.C., e diz a história que ele era um homem muito estranho, ele era um homem feio para o padrão da época, ele andava pelas ruas, ele não tomava banho, e ele andava pelas ruas perguntando assim para as pessoas, fazendo perguntas aleatórias sobre o que é o amor, sobre o que é a justiça, qual é o sentido da vida. E as pessoas que se propuseram a responder essas questões, eles se depararam com questões que pareciam inicialmente simples e que se tornavam muito complexas. Porque, por exemplo, ele perguntava para o cidadão comum, o que é a justiça? Aí o cidadão respondia, e a justiça, ela avalia o que é certo, tido como errado dentro de uma sociedade. Tá, mas o que é o certo e o errado? Bom, o certo e o errado é aquilo que a partir de crenças, a partir de costumes, de um determinado grupo social é ou não aceitável. Então, a justiça faz essa avaliação. Tá, mas quem define o que é certo, o que é errado? E aí Sócrates ele ia perguntando, e de um raciocínio que parecia inicialmente simples, na verdade ele entrava em questões assim muito complexas, né? E esse método que era um método de ensinar as pessoas a pensarem, a refletirem de uma maneira mais profunda, né? Esse método ficou conhecido como método socrático, e ele logo conquistou os jovens atenienses porque eles questionavam, né? O Sócrates ensinava a questionar, então ele questionava as crenças, ele questionava os costumes, ele questionava tudo. E os jovens adoraram isso e começaram a segui-lo, e logo ele tinha muitos discípulos, e logo também ele começou a incomodar as autoridades locais, né? Que no final das contas chamaram ele para um júri, né? Promover um julgamento, com um júri onde tinham mais ou menos uns 500 cidadãos atenienses, e eles acusaram ele de estar promovendo confusão, né, de estar desvirtuando os jovens atenienses, né, de estar subvertendo esses jovens. E com base nessa acusação, ele acabou sendo condenado à morte por envenenamento através de cicuta. Bom, essa execução ela causou muita consternação entre os discípulos de Sócrates, entre eles o Platão, que a partir daí decidiu desenvolver diversos diálogos, são 36 diálogos, se eu não me engano, onde ele desenvolve as ideias do Sócrates, uma vez que Sócrates não tinha deixado nada por escrito. E aí, até certo ponto, ele se baseia nas ideias de Sócrates, e depois, como um bom discípulo, ele passa a desenvolver as suas próprias teorias. E uma dessas teorias, uma das mais conhecidas teorias de Platão, é a teoria das formas, ou a teoria das ideias, onde, assim, resumidamente, ele divide o mundo entre o mundo das ideias, ou o mundo inteligível, e o mundo material, o mundo dos sentidos. E ele vai dizer que tudo que a gente constrói aqui, a gente constrói com base em ideais, né, em formas ideais, porém o que nós desenvolvemos aqui por meio dos nossos sentidos, elas não se aproximam, essas construções elas não se aproximam tanto da verdade como as formas ideais. E aí, para exemplificar e ilustrar essa ideia, ele vai desenvolver o famoso mito da caverna, a alegoria da caverna de Platão, onde ele vai dizer o seguinte: olha, imaginem uma caverna com uma parede na frente, que bloqueia a visão, né, para o que está fora da caverna, e algumas pessoas acorrentadas dentro dessa caverna, elas viveram a vida toda ali. E tudo que elas viram foram as sombras que vêm de fora da caverna e que ficam refletidas na parede.
Então, quando passam pessoas, quando passam animais, elas só veem essas sombras. E como elas estão acorrentadas, elas não conseguem se movimentar, elas só veem isso durante todo o período que elas estão ali. E elas consideram que essas sombras, que essas projeções que estão na parede são o que há de verdadeiro, o que acontece, né? Tudo que acontece ali fora da caverna é aquilo ali que está passando naquelas projeções. Então, até um certo momento, um desses prisioneiros consegue se libertar e ele consegue sair da caverna, e quando ele sai da caverna, ele primeiro fica cego por conta da luz solar, né? Então demora um tempo para ele conseguir, para a visão dele conseguir se adaptar, ele conseguir enxergar o que tem ali fora da caverna, e aí ele percebe que o que tem fora da caverna não tem nada a ver com as projeções, não são aquelas projeções que passavam que ali na parede, não tem nada a ver com o que de fato tem fora da caverna. E aí ele resolve voltar para a caverna para contar, né, e para dizer, contar, alertar os outros que a verdade, a realidade não equivale àquilo aquelas projeções que eles estão vendo ali. Só que eles não acreditam, eles inclusive tratam ele com certa... ficam incrédulos, né? Taxam ele de louco, inclusive tratam ele com certa violência, e eles não acreditam nele. O que o Platão quer dizer com esse mito, com essa metáfora, né, da caverna de Platão? Ele quer dizer que ele quer, na verdade, ele quer promover uma reflexão acerca daquilo que é produzido pelo senso comum e, inclusive, sobre o próprio limite, né, do conhecimento humano.